Olá, seja bem-vindo ao Ação Sustentável, falando de novo aqui com vocês a respeito desse tema que cada vez... Quando eu comecei esse programa eu já falei, esse troço é irreversível e está cada vez maior. Falar de sustentabilidade no agro nunca vai ser suficiente porque nós temos novas tecnologias, temos outras pessoas, outras ideias e outras exigências do mundo. Veja aí, já agora, né, que vai começar a entrar em vigor no final desse ano a lei antidesmatamento da União Europeia, onde nenhum produto pode entrar na Europa vindo de área desmatada, mesmo que legalmente. ESG, as questões de financiamentos, então tudo que a gente olha no agro tem a ver com sustentabilidade. E quem tem boas ações, quem tem boas ideias, quem tem alguma iniciativa nesse sentido, a gente traz para conversar aqui no Ação Sustentável e é por isso que eu tenho hoje comigo Rogério Medeiros. Ele é gerente de cultura da Mosaic Fertilizantes. Vamos bater esse papo. Rogério, seja bem-vindo. Boa tarde, Samantha. Eu que agradeço aí o convite por vocês. Sempre presente, sempre assistindo vocês aí. Realmente um programa super referência sobre esse tema. Maravilha, muito obrigada. A gente também acha, modestamente. Rogério, vocês tiveram agora, recentemente, na Expo Direto Cotrijal, grande evento do agro brasileiro, e vocês foram com uma proposta diferente. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, dividida em dois blocos, mas eu quero saber a sua visão a respeito. Primeiro que nós temos um problema com os fertilizantes no Brasil. Nós temos grande parte, todo mundo sabe, é dependente de fertilizantes que vêm de fora. Nós temos uma questão de preços, né, que acabam impactando na questão do custo de produção do Brasil e, ao mesmo tempo, nós temos o desafio da sustentabilidade. Dá para fazer aqui? Dá, mas a gente tem, por exemplo, uma mina de potássio em Altazes que está lá parada há muito tempo e não pode utilizar porque tem indígena, porque tem reserva, enfim. E vocês foram para a Expo Direto com um plano, com um projeto, né? Uma ideia que tem um caminho diferente. Explica para a gente o que é essa ideia, de onde surgiu e aonde vocês pretendem chegar com ela. Samantha, essa questão da Mosaic Fertilizantes, sempre pensando nessa questão de ESG, sustentabilidade, além de ser dito, a Mosaic coloca muito realmente em execução essa ação. E na Expo Direto a gente foi dar visibilidade mais ainda por ser uma das grandes feiras a nível nacional. E aí um dos grandes intuitos da Mosaic é trazer realmente todo esse magnitude da empresa. Então, hoje trazendo um pouco da Mosaic, a Mosaic acaba atuando em mais de 40 países, né? Então a gente tem um universo bem amplo e a gente é uma das maiores empresas de fosfatados e potássio combinados do mundo. E aí esse intuito muito de trazer é esse link de produção com sustentabilidade. Então ali a gente trouxe diversos tópicos, como a questão muito de assistência técnica, que é um dos grandes focos que a gente traz muito, uma intensificação e recuperação de pastagem, também um grande foco que a gente tem em relação à questão de pastagem, um segmento que a gente está entrando também de biológico, que é uma questão que a gente vai trazer, e, além disso, também toda a questão de onde a gente entra a nível Brasil, como fica esse link nosso, além da produção, porque a gente tem mineração no Brasil, também em relação a toda a sociedade que vive em torno de nós. Então, a gente acabou trazendo muito desses tópicos para trazer esse link, além, lógico, dos nossos produtos de performance, que a gente traz um diferencial e maximização dos produtos. Vamos lá. A gente está falando aqui de produto, né? Então, quando você traz um caminho que vocês chamaram aqui de jornada da sustentabilidade, partindo da assistência técnica, passando pela questão de saúde do solo, enfim, com esses tópicos, né? Recuperação de pastagem, que hoje, inclusive, o governo tem um programa para isso, identificou mais de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. E para lá no impacto social que isso pode gerar, vocês vão muito além do produto. Isso não fica caro para quem vende produto? O que a gente vê, e aí a gente entende muito dentro da Mosaic Fertilizantes, é que é um contexto. Então, a gente vê que nós temos que ter essa interação e essa sustentabilidade em todo o processo. Não adianta a gente ter uma questão de produção, no qual a gente vai acabar exaurindo toda essa questão nossa, e depois a gente não fazer algo sustentável de forma uniforme. E aí, por que eu estou até trazendo um pouco, eu vou trazer até um contexto que você trouxe muito sobre o produto. Hoje a Mosaic ela tem uma liderança nacional, aumentando o share. A gente aí teve nesse último ano um consumo acima um pouquinho de 45 mil toneladas segundo a ANDA. Só que a gente traz muitos produtos de diferenciação. São os nossos produtos que a gente chama de performance ou performa, no qual a gente tem uma diferencial em relação aos nossos produtos, no qual faz a gente maximizar as produções do cliente.
Então, com isso, faz ambos ganharem, tanto nós ganharmos pensando nessa questão, como também a sociedade de forma geral, utilizando menos para ter uma produção sempre que valha ou que agregue mais para o produtor. Rendimento, mas também produtividade. E você consegue ver uma continuidade desse produtor? Porque ele tem, na verdade, opções, né, para adquirir esse fertilizante de quem ele quiser. Além de produtos que exclusivamente vocês têm, mas existem produtos que são na base, como você falou, dos fosfatados e de potássio, etc., que ele pode comprar de quem ele quiser. Acaba agregando você ter esse vínculo de fornecer uma assistência técnica ou de olhar para a comunidade ao redor e sentir que você consegue fazer a diferença como empresa? Existe essa fidelização do cliente? Samantha, eu vou até começar respondendo essa sua pergunta com a missão da Mosaic: ajudar o mundo a produzir os alimentos de forma sustentável. Então, essa é a missão da companhia, e aí eu trago que, sim, é super possível a gente conseguir fazer essa ação de uma forma bem construtiva e de diversas formas em diversos territórios. E aí eu vou trazer até um ponto que eu vejo de grande impacto. A Mosaic hoje, além disso tudo, ela acaba tendo a maioria da sua produção, suas minas, muito pensando na América, tanto sul ou norte. E a gente, com todos esses conflitos que a gente vê em outros territórios, não entrando numa questão geopolítica, que não é intuito, mas só trazendo o contexto, a gente acaba dizendo que a gente traz uma segurança muito grande para o produtor. Então, mesmo tendo produtos que a gente diz similares, a gente traz um pouco mais de qualidade, assistência e tenta trazer um pouco mais dessa tranquilidade para o produtor no momento da compra, mas também em relação a essa questão da entrega diretamente a ele. O Brasil tem uma crise instalada de falta de fertilizante. Vocês olham para a questão governamental, porque tem vários gargalos, né? Tem o gargalo dos licenciamentos ambientais das próprias minas, tem depois a questão do desafio da logística, muitas vezes o Brasil gigante tem que levar para vários locais. Vocês têm um planejamento dessa exploração, logística, entrega? Existe uma participação efetiva da Mosaic em fóruns de discussão para oferecer também algum tipo de solução para o país? Sim, Samantha, a Mosaic, ela busca muito, até dando também um panorama, hoje a Mosaic Fertilizantes ela tem em torno aí de 12 mil funcionários. 6 mil basicamente está no Brasil. Então, você já mostra o impacto e o quanto a empresa olha para o Brasil com uma forma diferenciada, né? E aí buscando toda essa sustentabilidade no processo. E aí, muito do que vem de encontro, nós temos algumas minas, né? A gente também faz extração aqui, a gente tem uma diferenciação em relação a isso, e além disso, nós estamos investindo. A última notícia até que saiu agora recentemente, a gente está construindo aí uma fábrica em Palmeirante, em Tocantins, até para uma região mais de fronteira, para a gente trazer um pouco mais de competitividade e também trazer um pouco mais de logística e facilidade em relação a isso. Então, assim, eu estou dando um dos exemplos do que a gente está buscando. Mas a questão toda também governamental e toda essa questão de política, seguindo exatamente todos os pontos, isso também toda a nossa presidência e diretoria, sempre em constante movimento para a gente conseguir ter essa sinergia de forma bem padrão a nível Brasil. Me explica um pouquinho desse cargo gerente de cultura da Mosaic, porque quando a gente olha quem trabalha com a questão de licenciamento ou de implantar esse tipo de programa de sustentabilidade, está numa área de sustentabilidade. O que é o gerente de cultura da Mosaic? O gerente de cultura da Mosaic, aí eu vou até trazer um contexto. Hoje é uma função muito estratégica dentro da empresa. A gente acaba ficando num link basicamente entre uma pesquisa e um comercial. Então, qual que é a nossa principal função e estratégia? Podermos trabalhar com os nossos produtos que agreguem mais ao cliente numa questão de diferenciação. Então, são os nossos produtos de performance e performa, que a gente consiga utilizar, vendo o incremento de produtividade que está trazendo para ele, mas também vendo de forma sustentável, de forma geral, o que a gente está trazendo. Então, vou dar um exemplo aqui até para dar uma contextualizada. Vou dar um exemplo de uma ureia que a gente tem que chama-se Extra, que é uma ureia que a gente possui estabilizada. A gente tem uma diferenciação. Quando a gente faz testes a nível de campo, pesquisa trazendo para a gente depois uma recomendação, a gente conseguiu ver impactos numa parceria com a consultoria em Piracicaba de 34% de menor emissão que a gente teve de efeito estufa. Então, a gente vê uma diferenciação. E aí, o grande intuito da minha área é trazer esses produtos de diferenciação, testar e ver o grande diferencial que vai trazer esse produtor. Mas não só em produtividade,
mas sim também dessa forma sustentável em todo o processo. Então, o grande diferencial nosso é esse acesso, essa capacitação, treinamento, tudo que possa trazer de valor ao cliente. Então, esse é o grande escopo, vamos dizer assim, diversas culturas que o gerente de cultura traz para a função dentro da Mosaic Fertilizantes. Você acha que existe uma dificuldade dessa ligação? Porque geralmente o acadêmico é o acadêmico e o prático é o prático. Como é que você fica no meio disso? Vocês têm uma tradução? Está funcionando bem isso? Samantha, tem o que eu acho que muito disso que você colocou, a experiência do dia a dia, né, profissionalmente, nos ajuda muito e também as áreas qualificadas que a gente tem juntamente conosco. E aí esse ponto dentro da Mosaic, a gente consegue agregar muito bem, porque a Mosaic Fertilizantes acaba tendo uma marca forte, consolidada, e um dos grandes diferenciais que eu vejo é que como a gente tem muita inovação, a gente trabalha muito com pesquisa e inovação dentro da companhia, isso nos dá uma sustentação muito boa, e a hora que a gente vai ao nível do cliente, até minha família é produtora também, a gente consegue acabar trazendo e traduzindo isso numa linguagem menos técnica, para uma linguagem mais padrão ao produtor, para ele ter uma clareza do dia a dia dele, de qual a dor que ele pode trabalhar, de qual direcionamento que ele busca, e sempre vendo, literalmente, não trazendo uma linguagem padrão, mas sim trazendo uma linguagem que para ele seja valor. Então, qual que é a dificuldade do cliente? Isso eu acho que é um grande diferencial da Mosaic. Ouvir o produtor e depois ver a sua necessidade, qual dos nossos produtos que pode se encaixar. Excelente, muito bom, muito bom. Rogério, eu vou fazer um intervalinho, você que está aí nos assistindo, espera um pouquinho. A gente vai para um break rápido e a gente já volta falando um pouquinho mais desse tema. Até já. Estamos de volta com a Ação Sustentável, falando dos desafios, né, do fertilizante. A gente tem aqui no Brasil um Plano Nacional de Fertilizantes, porque, principalmente quando estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente descobriu o quão dependentes nós éramos de fertilizantes de fora, e tem empresa fazendo uma coisa muito legal aqui. Aliás, tem várias empresas no Brasil que têm iniciativas muito boas, e hoje a gente está conversando com a Mosaic Fertilizantes, o Rogério, que é gerente de cultura de lá. Rogério, vamos retomar. Você trouxe para a gente um posicionamento realmente de cultura da empresa que faz diferença, né? Eu sempre falo o seguinte, que eu traduzo do juridiquês para o caipirês, porque eu falo caipirês também. A minha família é toda de produtores rurais e não adianta a gente trazer lei, né? Eu como advogada ou como comunicadora, colocar uma linguagem robusta. Você falar quimicamente do seu produto, você falar, enfim, tecnicamente, vai até um pedaço, mas é preciso que a gente chegue aonde o fertilizante vai chegar, que é na terra. Esse desafio, eu acho que é um desafio interessante, né, que acaba aproximando a empresa desse produtor. Tem aí no meio os distribuidores, que eu acho que também cumprem um papel incrível. Quero mandar meu abraço aqui para a Andave, que é a Associação Nacional dos Distribuidores, que eu penso que sempre são aqueles que estão mais próximos ali. E falando na distribuição, vocês têm um diferencial na embalagem de vocês, né? Isso mesmo, Samantha. A gente tem muito orgulho, principalmente nós aqui de desenvolvimento, toda a parte comercial, da Mosaic ter sido a primeira empresa nacionalmente a ter trabalhado com embalagens Big Bags de forma mais sustentável, que seria o que a gente chama de PCR. Que seria uma questão de um Big Bag reciclado após consumo, que a gente fala, 30% pelo menos possui. E a gente tem aí, até o final de 2024, uma questão de meta da gente fazer 100% do nosso volume todo nesse formato. Só que aí a gente está trazendo ainda mais, agregando para o produtor. Hoje, todos os produtos nossos de diferenciação, que são os nossos produtos de performance, eles já 100% do nosso volume saem nessa embalagem. Então, o que a gente tenta trazer para o produtor? Produto cada vez mais de diferenciação, os melhores produtos, uma melhor embalagem para ele conseguir sempre trabalhar de forma sustentável e focada. Então a gente fala e tenta colocar em prática essa realidade.
Isso é bem aceito porque a gente sabe que existe uma coisa tradicional, né? As embalagens sempre são aquele veículo de propaganda, sempre são a propaganda final que chega na mão do consumidor é a embalagem. E quando você troca isso, quando você tem essa mensagem, existe essa mensagem, chega, você sente, como você falou, chega lá na ponta. No início, a gente começou com alguns projetos pilotos, né? Até por esse impacto. Então, a gente toma muito cuidado, de novo, com o cliente, né? Porque a gente tem aqui, inclusive, dentro da empresa, foco no cliente como um dos nossos pilares. E a gente acabou fazendo um teste com alguns clientes para essa visualização e para sentir esse impacto. Principalmente os clientes que já possuem esse intuito, que gostam e já possuem essa pegada mais direcionada à sustentabilidade, pegada de redução de carbono, todos adoraram. E depois a gente foi implantando e também trazendo essa comunicação via mídia. Então a gente tentou trabalhar de forma conjunta, tanto na questão desse segmento entrega para o cliente, explicando para ele a grande importância e tudo que a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, só nesse período que a gente está, a gente conseguiu aí reduzir em torno de 280 mil quilos de CO2 só nessa questão de emissão. Então, a gente teve um impacto muito alto em relação às questões de emissão, de redução, e isso, quando o cliente via esse impacto, ele sempre falava, cara, quero continuar usando essa embalagem de vocês, porque realmente a gente está fazendo algo diferenciado a nível Brasil e a nível mundo, ajudando realmente em relação a essa questão. Sabe que eu fico impressionada quando a gente fala na questão de carbono, porque isso no Brasil virou uma coisa assim, todo mundo sabe do que está falando. Diminuir a emissão de carbono ou remover carbono da atmosfera, o produtor só está esperando quando vai chegar a vez dele receber por isso. Porque só falta isso, né? A política da Mosaic também de redução e de remoção é uma política diferenciada de ESG, né? Exato. A gente hoje tem uma área específica sobre isso que trabalha dentro da companhia, mostrando o nosso foco, o nosso intuito realmente sobre essa diretriz, além do conceito, mas de como a gente evolui. E convido também quem tiver interesse em saber, as empresas, produtores que quiserem ter intuito de entender um pouco mais de como a gente faz isso, de como são os nossos produtos, de qual é o intuito, eu garanto que a gente tem um direcionador para cada necessidade do cliente. E essa questão é um mercado, basicamente, né, como linguajar, basicamente o pessoal fala, um mercado sem volta. Realmente a gente tem que buscar cada vez mais produzir na mesma área, aumentando a produtividade e sempre de uma forma sustentável. Então, esse eu vejo que é a grande missão mesmo que a gente tem dentro da empresa e a nível Brasil e mundial. Qual que é a nacionalidade da Mosaic? A Mosaic, a sede da Mosaic, ela é na Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, a sede dela, né? Mas ela acaba tendo uma atuação aí em 40 países. Aqui, quem fica mais próximo de nós, pessoalmente, tem uma interação, é Brasil e Paraguai, né? Nossa ligação, basicamente, é direta aqui nessa questão de funcionários, mas, como comentei, basicamente, quase metade desse quadro nosso acaba ficando aqui. Então, mostra a robustez e o incremento, o foco que a empresa tem aqui na América do Sul. É uma empresa americana, mas que quando vai olhar a questão, que eu sempre falo aqui que o mundo precisa de 3 coisas, né? De comida, de energia limpa, de comida sustentável, produzida de forma sustentável, de energia limpa e de alguma coisa que combata as mudanças climáticas. Não basta deixar de emitir. A gente precisa remover carbono da atmosfera. E o Brasil, campeão em fazer isso. Então, acho que vai para mais da metade da Mosaic daqui a pouco de operação aqui no Brasil. E o momento agora, a gente está aí, 2024, nós começamos, né, o primeiro trimestre do ano, a gente sabe que esse ano tivemos, infelizmente, guerra no Oriente, mais uma, são 8 conflitos mundiais em andamento, a gente fala bastante da guerra da Rússia com a Ucrânia e agora também dessa barbaridade que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, mas tem outros conflitos acontecendo e que acabam interferindo, né, geopoliticamente falando, no mercado de fertilizantes. Como é que está o momento para investir nisso? Um ponto dessa questão que você colocou muito, essa instabilidade geopolítica, né? É uma questão que traz muito essa incerteza para o mercado e dúvida muito, principalmente na cabeça do produtor, nós, de diversos. E aí digo que a Mosaic Fertilizantes acaba sendo um pouco na frente por essa dependência reduzida, para não dizer muito baixa, perante a tudo que está acontecendo. Mas isso é um fator, né, lateral, que a gente olha muito para dentro de casa e tenta dar essa segurança para o cliente. Por isso que muito desses momentos, quando a gente fala, se tem uma dúvida, escolha por nós, por uma questão muito de logística, por uma questão de entrega, a gente tem algumas questões que a gente consegue ter uma estabilidade maior pensando nesse cenário.
E aí, hoje, até o cenário que a gente está, o que a gente comenta muito, que é uma grande diferenciação para o produtor, é o índice de poder de compra de fertilizantes, né? Que a gente comenta, que basicamente seria uma correlação em relação à questão do preço de fertilizantes e das commodities. E quanto mais baixo ele, quanto mais abaixo de 1, vamos dizer, mais favorável está o produtor. A gente sabe que hoje acaba muitos ainda olhando de forma segmentada para o mercado. Mas o que hoje é uma orientação que a gente comenta muito? Olhe muito o seu custo, olhe o seu capital de giro. A gente está num momento muito propício, a hora que a gente coloca o contexto de forma geral. E aí a gente gosta sempre de tratar, de falar sobre esse índice de poder, porque mostra muito e reflete muito a realidade a campo. E aí a gente vê hoje muita gente já tomando essa decisão, pelo menos por grande parte da sua área, porque ele vê que ele consegue ter uma lucratividade, um diferencial, pensando nessa questão de ter um número mais plausível. É um cálculo real que ele consegue ter uma clareza sobre o gasto dele, sobre a economia, sobre a questão de fluxo de caixa. Então, hoje, se fosse somente uma diretriz e um recado que poderia dizer, eu acho que esse é o principal índice que indicaria muito o produtor a olhar. E reforço, mais uma vez, necessidade, dúvidas, pode nos procurar, muita informação na internet, mas a gente gosta de trabalhar muito com dados, sabe, Samantha? Então, isso para reforçar e deixar claro para o cliente essa questão do nosso direcionador. Eu acho que isso o Brasil peca um pouco, né? A gente tem uma deficiência de dados. Temos os dados, mas dá um trabalho quando você vai olhar quanto que a gente produz de soja no ano, quanto que a gente produz de fertilizante, quanto vende. É difícil para a gente achar esses dados, né? Concordo contigo plenamente, como você colocou, e quando a gente vê muito um cenário nacional, internacional, quando o pessoal está trazendo muitas informações, aí, como você até colocou, né, a gente está falando que a área de soja é aproximadamente em torno de 45 mil toneladas, 45 mil hectares, perdão. A gente vê muito um crescimento dos últimos 30, 40 anos, vou dar só um cenário aqui, a gente vê que a gente cresceu em área muito abaixo do que a gente cresceu em produtividade. A gente cresceu em produtividade em torno de 60%. E muito em cima de genética, em fertilizante e outros detalhes. E aí, que nem você falou, às vezes a informação ela fica muito represada, você tem uma dificuldade. E por isso que a gente gosta muito de trazer essa informação, sempre que digitar está na internet, você vai ver muito que aparece sempre a Mosaic trazendo isso, porque é uma fonte para dar segurança para o cliente nessa tomada de decisão dele. Eu quero deixar uma coisa clara para o meu telespectador. O Ação Sustentável não é um programa patrocinado. Eu não estou falando com a Mosaic porque ela pagou para estar aqui. Eu acho legal a gente dizer isso. Eu vou atrás, a nossa produção vai atrás de quem tem ações que contribuem para a sustentabilidade, podem servir de exemplo, de diretriz para outras empresas e podem servir de socorro, de referência para o nosso produtor, que é a maioria do nosso telespectador. Então, vou deixar claro isso antes de te falar o que eu vou te falar. Você pode falar para nós o site da Mosaic, porque se vocês têm todas essas informações úteis e se o produtor pode buscar um socorro, uma assessoria, algum tipo de assistência de vocês, eu gostaria de deixar para o nosso telespectador essa oportunidade. Perfeito, Samantha. Eu vou, na realidade, comentar do site, mas vou colocar algumas outras redes sociais que ele também pode se apoiar e buscar muitas informações. A gente tem hoje, via questão aí, se procurar na internet, Mosaic Fertilizantes, que seria a nossa página oficial. Como a gente também tem as redes sociais. Como a gente vai ter um Instagram, a gente vai ter outras redes, mas também indico muito para o pessoal procurar o Nutrição de Safras, @Nutrição de Safras no Instagram. Por que eu digo? Hoje muita gente, né, a maioria está em rede social, tem esses detalhes, e lá a gente traz muito conteúdo de forma geral. Aí lá sempre também tem sobre esse índice de poder de compra, então indico muito o pessoal seguir, que vai ver muitas informações lá. E só fazendo até um adendo, para quem buscar, depois a gente pode até passar, a gente também agora está com a inteligência artificial, que a gente chama FER, que é um contato no WhatsApp, no qual o pessoal pode mandar uma mensagem que todas as informações que ele tiver, essa inteligência artificial, que é aí basicamente nossa, o pessoal consegue se comunicar sobre tudo, sobre clima, sobre mercado, sobre questão de produto, então facilita muito também o dia a dia, em prontidão, né? Se o cliente tiver alguma dúvida, o nosso produtor, tá? Então também trazendo aqui que vale muito a pena também conhecer um pouco aí também da FER. Da FER, da Nutrição de Safra, muito bom, excelente, excelente. Muito obrigada, Rogério. Parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que dá para ver em você essa paixão. A gente trabalha, claro, todo mundo trabalha, está no emprego, está no trabalho para se sustentar,
para ter o seu salário, mas quem trabalha pela causa tem outro brilho no olho. Muito obrigada pela sua paixão pelo agro brasileiro. Seja bem-vindo, o AgroMais está aqui para a gente levar essa informação útil. Então, se vocês tiverem algum produto, alguma iniciativa, alguma ação que vocês queiram divulgar, nós estamos aqui à disposição, viu? A gente que agradece o convite, tanto em relação a todos os tópicos discutidos, e convido aí quem quiser saber um pouco mais, nos procurar, seguir-nos e também trazer um pouco, que a gente também está com o lançamento de um produto pensando de uma forma mais sustentável ainda, mais maximização em relação ao nutriente, também para quem querer saber um pouco mais, nos acompanhar, que eu tenho certeza que vai ter bastante esse link também aí com vocês sobre essa questão de sustentabilidade. Maravilha! Muito obrigada! E a você que ficou com a gente aqui, semana que vem tem mais, não perca a Ação Sustentável. Tchau!